Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 29 de março. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Nesta análise a gente vai abordar aí o fechamento do mês também, encerramento da semana e do mês. Falando aí do gráfico mensal, vamos citar o gráfico semanal, o gráfico diário aqui do índice Bovespa, o cenário como um todo. Mas de imediato eu te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Feira Invest. Para isso, passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, né? Em cima da imagem inscreva-se, na sequência é só clicar em se inscrever. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você passe a receber aí o serviço de informações relevantes durante o pregão, compras e vendas no decorrer de cada pregão, bem como as carteiras, carteira semanal, carteira perspectiva, que segunda-feira, agora nessa próxima segunda-feira, tem a atualização da carteira mensal e também tem a atualização da carteira semanal a exponencial e a carteira mensal a carteira perspectiva. Olhando agora para a análise de hoje, quando a gente vai falar vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, também vou comentar PETR4, Vale 3, saiu aqui para mim a Vale 3, mas enfim, vou falar sobre a Vale 3, IRBR3, Prio 3, SBSP3, JBSS3, CSNA3, Sabesp, SBSP3, LRN3 e JBSS3. Aqui está duplicado, vou aproveitar aqui e botar Vale 3 aqui nessa aba aqui, jogar já a Vale 3 para o lado de cá. E a Sabesp está certo aqui, estava errado só a posição da Vale 3. Ibovespa então, nós temos aqui Ibovespa com o fechamento hoje, fechou hoje com alta de 1,09%. Em cima do patamar lá de resistência, conseguiu até fechar um pouco acima. Então, agora o ponto importante para a próxima semana, se manter acima não só da mínima do pregão de hoje, 94.400, que já é a região que eu venho mencionando, inclusive nas lives. Live todos os dias, às 10h45 da manhã, ao vivo aí no YouTube. Então, aqui essa região de 94.400 até uma região ali de 93.500 é a região mais importante de suporte para a manutenção da expectativa de retomada do movimento de subida do Ibovespa, ou seja, de poder caminhar para a faixa dos 98 mil pontos novamente. Tem a média aqui como patamar de resistência, então está num ponto importante. O lado positivo, olhando para o gráfico semanal, é que a semana terminou com alta de 1,79% e voltou a fechar acima da média. Mas a gente ainda continua com um contexto aqui nesse momento, até enquanto o mercado não desarmar isso, contexto de movimento de baixa, candles descendente. Essa semana teve um candle descendente, máxima e mínima inferiores da semana anterior. Então, para começar a manter um cenário de indefinição, de caixote aqui no gráfico semanal, superação da máxima dessa semana, 95.862, reforça um pouco mais esse cenário de indefinição da tendência de curto prazo, principalmente vista no gráfico diário. Indo agora para o gráfico mensal, o mês terminou aqui com a leve queda, praticamente indefinido, 0,18%, gerando o primeiro sinal para se ter movimento de correção, movimento de alta, a tendência continua sendo a tendência de alta para o índice Bovespa, topos e fundos ascendentes no longo prazo, e aqui o índice que nesse mês alcançou os 100 mil pontos, inclusive eu fiz uma análise especial do Ibovespa, quando testou ali a faixa dos 100 mil pontos. Temos aqui o Ibovespa numa possível correção que pode caminhar para um suporte mais relevante na faixa dos 88.317 pontos. Começa a abortar essa correção aqui nesse nível se a gente tiver no gráfico semanal justamente a superação da máxima dessa semana, aumentando a probabilidade de caminhar para os 98 mil pontos. Vamos então para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, leitura de mercado, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato e aproveite mais uma vez para se inscrever aqui gratuitamente no canal. Índice futuro, pregão de hoje, alta em torno de 0,94%. Lembrando, estava falando mais uns 30 minutos aqui para encerrar o pregão. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, mapeando um cenário para o próximo pregão, temos o índice futuro, um movimento longo para cima e aqui toda uma correção. Então, dentro dessa correção e já um sinal de fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Caso o próximo pregão abra caindo, perdendo a mínima do pregão de hoje, que seria aqui, tenta gerar fundo e desarma esse fundo, vai aumentar a probabilidade de fechar o gap e caminhar aqui, inclusive para a região ali na faixa dos 94.650. Então, essa sinalização para baixo, uma abertura para baixo dos 95.015, 95 mil pontos,
vai favorecer muito mais a operação na ponta vendedora de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de pivô de baixa, 10 ou 5 minutos. Só para reforçar isso, no gráfico de 10 minutos, se a gente der um zoom menos, observe essa região aqui como uma região importante de resistência e virou suporte. Região ali por volta de 95,135, 95,130, enfim, a mínima aqui 95,055. O que eu mencionei lá no gráfico de 60 minutos é que se abre caindo, perde essa região de suporte, topo descendente para baixo dessa região aqui, usando essa região de antigo suporte como resistência, vai ficar muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. Indo agora para o dólar, dia de hoje alta de 0,45% no momento. Então, hoje, a gente já trabalhando em cima aí do vencimento do dólar no novo código, WDOK19. Dólar alta 0,44%. Bateu aonde o dólar? No ponto de suporte do gap, ali na casa dos 3.887. E no gráfico de 60 minutos, dentro de um movimento de subida. Mantendo-se dentro desse movimento de subida, ainda fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, gerando sinal de topo no G60, topo descendente, ou seja, tem um movimento de baixa, faz um movimento fraco de subida, gera sinal de topo, veio para baixo, inclusive da média móvel de 3 períodos, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 minutos, que é esse tempo gráfico que eu estou exibindo aqui, vem para baixo desse nível aqui, que seria um nível ali na faixa dos 3.919,50, 3.916,50, abre aqui para baixo, topo descendente ou pivô de baixa, mais interessante para a ponta vendedora no dólar. Enquanto isso, essa sinalização de baixa não acontecer, fica um pouco mais para a ponta compradora. Ações, PTR4 no dia de hoje, estabilidade. Ativo conseguiu se manter acima dos 27,85, manteve-se acima desse patamar. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, possibilidade de compra de fundo ascendente, apesar da tendência basicamente indefinida nesse momento no gráfico de 60 minutos da Petro. E ainda com um teto praticamente triplo aqui nessa faixa de preço, ou seja, ali da máxima de hoje, 28,53, até um patamar de 28,63 a 28,68. Enfim, topo triplo aqui, 3 topos aqui nessa região aí, nessa faixa de preço na PTR4 no gráfico de 60 minutos. Mas enfim, um viés mais positivo na Petro. Por quê? Porque na semana conseguiu novamente fechar acima dessa região aqui. Apesar de ser um candle descendente, conseguiu fazer um fechamento positivo e no gráfico diário voltou para cima num patamar importante aqui. Lembrando, na semana fechou com alta de 3,93%. Superação da máxima dessa semana, 28,68, reforça a chance de subida, que é a máxima daqueles 3 topos no G60 que eu acabei de citar. Então, um ponto relevante para a Petro, que é gerar basicamente aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário dela. Então, mais positivo para a ponta compradora, começa a abortar essa perspectiva para a ponta compradora se perder a mínima do candle de hoje, que seria os 27,74, ou seja, voltar para baixo dos 27,75, aumenta e para baixo da média, aumentaria a chance de queda para a ação e inclusive mantendo a perspectiva de candles descendentes no gráfico semanal. No mês a Petro terminou aqui com alta de 3,7%, segue dentro de uma tendência de alta de longo prazo, o ativo ainda bem alinhado para cima, sem nenhuma sinalização para baixo. A primeira sinalização de um pouco de perda de força na tendência de alta de longo prazo seria o retorno para baixo de 26 e 22. Enquanto isso não acontecer, segue ainda apontando mais para cima este ativo, e ativo interessante para carteira de prazo maior. Vale 3, dia de hoje, alta de 3,31%, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior. Em R$ 50,61, a compra foi executada com stop em R$ 49,15, passando os dados dessa entrada, 50,61, 49,15 ponto de stop, isso gera um risco de 2,88%. O objetivo dessa operação na faixa dos 52,80, alocando 17% do capital total nesta operação. Qual é a perspectiva de poder ter esse movimento aqui para cima? Na semana terminou com alta de 1,76%, veio para ficar abaixo dos R$50, mas retorna para cima dos R$50. Então, um papel que vou ficar atento aí no início da próxima semana. Temos uma compra em aberto, logicamente que seria importante para a nossa posição não mais voltar para baixo da média móvel de 13 períodos, não mais voltar a trabalhar para baixo dos R$50, a mínima de hoje R$ 49,95. Na semana eu já cheguei a mencionar, com alta de 1,76% e a manutenção acima do preço acima da média móvel exponencial de 13 períodos, que é um ponto positivo, e acima daquele patamar que veio para gerar um topo, mas conseguiu se sustentar acima
Então, gerando um sinal de topo mais fraco, não conseguiu fechar para baixo da mínima da semana passada. No mês, alta de 8,13%, formação de fundo ascendente no gráfico mensal da Vale 3 a favor da tendência de longo prazo nesse ativo. Esse também é um ativo interessante para prazo maior. Enfim, ação bem configurada com a sinalização positiva a favor da tendência de alta de prazo maior. Depois disso, vamos falar de IRBR3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente na superação da máxima do pregão anterior, dos R$ 90,24, pregão de ontem, pregão da quinta-feira. E também no gráfico de 60 minutos, eu passei até o gráfico de 60 minutos porque o ativo rompeu a máxima. Se rompesse a máxima, que seria a máxima do pregão anterior, ele anularia uma sinalização negativa que tinha gerado no gráfico de 60 minutos em cima do patamar de resistência. Então, gerou sinal contrário logo na sequência, na primeira hora de pregão, entrada na compra, ativo fechou com alta de 2,53%, passando os dados dessa entrada, R$ 90,25, ponto de entrada, 88,89 ponto de stop, que eu coloquei stop mais curto, abaixo da mínima, ou seja, se ela gera esse rompimento para cima e já volta para baixo, para mim não faria sentido continuar comprado no papel. Então, IRBR3, inclusive com pivô de alta no pregão de hoje, superação da máxima de hoje, reforça a chance de continuidade do movimento de subida dessa ação. Passando então os dados, objetivo na faixa de 92,77, o tamanho do stop é de 1,4%, alocando 22% do capital total nesta operação. Prio 3, ativo que vem dentro ainda de uma tendência de alta, gerou sinalização de subida na superação da máxima do pregão anterior, passei essa recomendação, baseado também na mesma situação da IRBR3 no gráfico de 60 minutos, ou seja, o papel veio aqui para cima, gerou sinalização de topo em cima no patamar de resistência, aqui nesse ponto, gerou sinalização de topo, que foi aqui em cima no patamar de resistência. Se na primeira hora de pregão rompesse essa máxima, que seria a máxima do pregão anterior, possibilidade de compra nesse papel. Aí entrei na compra, só que não fechou bem como fechou a IRBR3. E aí eu já reposicionei o stop dessa operação para aqui para baixo, ou seja, não seria mais interessante, na minha avaliação, manter a compra se o papel viesse aqui para baixo. Isto porque, pelo gráfico semanal, tem uma chance de poder gerar algum retorno do preço depois de um longo movimento de subida. Tá? Mas como no gráfico diário o movimento foi bem fraco para baixo, em cima da média, movimento bem fraco, superação da máxima do pregão anterior, trazia uma primeira sinalização de se ter esse movimento de subida, por isso que eu resolvi arriscar com stop mais curto na Prio 3. Essa operação que acionou a nossa saída trouxe aqui uma perda de 2,67%, isso representou uma redução de 0,24% no capital total. JBSS3, fechamento bem da semana, lembrando, esse ativo tá na nossa carteira semanal, coloquei na carteira semanal esse papel, semana passada, então o ativo gerou um bom ganho na carteira, aqui com alta de 11,41%, e inclusive gerando pivô de alta no gráfico semanal e um pivô de alta no gráfico diário no pregão de hoje, ou seja, a tendência de alta nesse papel no gráfico diário está alinhada para cima, gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal. Dentro desse contexto de tendência de alta, correção no gráfico 60 minutos focando um pouco mais no swing trade, no início da próxima semana, sinalização de fundo ou pivô de alta, fica um pouco mais para a operação na ponta compradora. Eu me animaria um pouco mais para a compra de fundo ascendente pelo G60 no início aí da próxima semana em cima de JBSS3, que seria um possível retorno do preço chamado pullback em cima das resistências que foram rompidas, primeiramente suporte na faixa dos 15,78 e depois na faixa ali dos R$ 15,60 a 15,55. CSNA3, lembrando da carteira semanal, atualização na segunda-feira para receber essa carteira aí no seu celular, no seu desktop, não só a carteira semanal, mas a carteira mensal. Basta você seguir os procedimentos que eu já mencionei aqui em cima, tem um izinho no YouTube, clica aí no card, segue os procedimentos e solicita aí para receber essas informações aí no início da próxima semana. CSNA3, dia de alta de 3,64%, ativo segue dentro da tendência de alta, fez um movimento de subida, bateu na resistência e gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente. Padrão de reversão dos candles, tem um vídeo aqui de aprendizado no canal, basta pesquisar um vídeo curtinho que você vai entender o que é esse padrão gráfico. Quando esse padrão gráfico acontece, a confirmação dele ocorre através da perda da mínima do pregão de hoje, 16,07, ou seja, aumentaria a probabilidade de reverter um movimento de subida para um movimento de baixa, que aí deixaria tendência no gráfico diário da ação, no curto prazo, uma tendência indefinida, apesar de manter a tendência de alta de médio a longo prazo. Lembrando, inclusive, que esse papel, a CSNA3, eu coloquei na carteira mensal
No fechamento do mês passado, eu inseri na carteira e ela trouxe um bom desempenho para a carteira. Ela subiu 24,24% CSNA3, que também vai ser atualizada essa carteira aí no início da próxima semana, no início do próximo mês de abril. Voltando para o gráfico diário, por que eu estou mencionando esse ativo? Olhando em termos de swing trade, gráfico 60 minutos, gerou um movimento para baixo, sinalização de fundo ascendente seria uma alternativa de entrada nesse papel. Se cair um pouco mais aqui e gerar sinalização de fundo um pouco mais abaixo, também seria uma das alternativas de avaliar a compra no início aí da próxima semana, pensando no swing trade, numa operação mais curtinha em cima de CSNA3. SBSP3, ativo fechou com alta de 2,44%, conseguiu gerar um pequeno W ali no gráfico diário, voltou para cima no patamar de resistência, e dentro desse W que foi gerado, uma das possibilidades de entrada seria justamente no rompimento desse topo. A outra alternativa seria usar o gráfico 60 minutos para se buscar uma compra ou de fundo ascendente, que ela gerou aqui no leilão de fechamento, ou no rompimento aqui dessa máxima, que seria um pivô de alta com stop aqui embaixo, também seria outra alternativa de compra em cima de Sabesp. Ela rompeu um topo anterior, se sustentou aqui, fez uma correção curta, se romper aqui para cima, possibilidade de compra, ou mesmo na superação da máxima dessa última hora de pregão, um stop aqui abaixo dessa mínima, enfim, um stop mais curto. Depois de Sabesp, vamos falar de LREN3. LREN3, lojas Renner, fechou muito bem o pregão de hoje, 3,55%. Alguns ativos que tinham perdido suportes importantes, é isso que precisa acontecer em relação até o Ibovespa. Voltar para cima de uma região importante de preço, que seria a região que poderia justamente usar como teto e voltar a cair. E a partir desse ponto, se a gente olhar para um gráfico de 60 minutos, como ficou esticado para cima, eu aguardaria aqui algum tipo de correção, sinalizações de alta no G60 desse papel acima dessa região que voltou para cima, ou seja, para cima dos R$ 43,00, preferencialmente, seria a sinalização mais interessante para se buscar a operação de compra em LRN3. Para quem está comprado, o próximo nível de resistência mais relevante está aqui, ó. Esses topos aqui, inclusive com esse outro topo aqui em torno dos 44,64. E a resistência imediata, 43,91. Depois de LRN3, para a gente fechar aqui JBSS3. JBSS3 já foi comentada, já comentei JBSS3 aqui nessa análise, ou seja, estava repetido aqui para mim. Então, JBSS3, que era a última que eu iria comentar, já foi comentada. Só confirmando aqui, falei de RBR3, falei da PRIO3, CSNA3 já foi comentada também, Sabesp, LRN3 e JBSS3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um excelente final de semana e até segunda-feira.